para as férias, brincadeiras para continuar aprendendo. Férias significa festa, e festa é um encontro de pessoas com a intenção de alegrar ou para desfrutar. Desfrutar de momentos recreativos, não é assim? E recreativo o que é? É aquilo que dá prazer, que dá alegria. Por isso, tudo que lembra festa deve acontecer nas férias. Olá, eu sou a Edna Barbosa, eu sou contadora de história, sou escritora, sou neuropsicopedagoga e eu estou aqui criando conteúdos diários sobre como funciona o mundo da criança. E eu gosto de alertar os pais sobre erros que os pais praticam e que podem atrapalhar no desenvolvimento da criança agora e no futuro. A doutora Ângela Matilde, ela é uma neurocientista e ela diz que as atividades das férias, elas precisam ser inesquecíveis. E eu concordo com ela. Quando você faz uma festa, você quer que essa festa seja inesquecível, né? Assim, da mesma forma, as férias, principalmente para as crianças, elas precisam ser inesquecíveis. Férias é tempo de festa, tempo de descontração, tempo de liberdade, tempo do lazer, tempo de brincar. É isso aí. E pai que é esperto vai pensar como fazer das férias um tempo prazeroso e divertido. Por isso, inclua nas férias atividades prazerosas para as crianças. Sim, os passeios, as brincadeiras, as músicas, as contações de histórias. E façam dessas atividades uma forma de aprendizagem para a criança. Eu garanto que tudo que a criança aprender durante as férias vai ficar para a vida toda. Eu me lembro de uma vez quando nós viajamos e as meninas brincavam de adedanha. Pensa quanto tempo tem isso. Até hoje elas lembram da riqueza de conhecimentos que aprenderam com a dedanha, com uma brincadeira. E elas contam até hoje corrigindo os erros de português de outras pessoas. Toda brincadeira que você introduzir, que você ensinar nas férias, elas vão ser uma grande riqueza e que vão ficar para a vida toda. Através das brincadeiras e dos jogos, a criança acumula experiências que serão uma excelente base para a aprendizagem de tantas informações, aprendizagem de valores, aprendizagem de novos ensinamentos, até de conteúdos escolares e que vão ficar para toda a vida. Uma criança aprende melhor brincando por causa desse efeito de prazer que a brincadeira traz. Então pensa bem. Eu vou deixar aqui 5 dicas para tornar as férias divertidas e ao mesmo tempo propiciar aprendizado para a criança. E eu vou deixar sugestões de brincadeira. Presta atenção. A primeira dica para ter férias divertidas e a criança continuar aprendendo é não despreze a rotina da criança. Nós sabemos que a rotina é muito importante e manter a rotina durante as férias é importante, pois o relógio biológico da criança ela não muda nas férias. Então é importante não negligenciar o horário de sono, o horário da alimentação, o horário do banho. Se você negligenciar esses momentos, você vai ter muitos problemas nas férias. E eu já falo bastante sobre a rotina da criança no meu canal do YouTube, então confere lá a rotina da criança para você não passar aperto nas férias. Agora, existem atividades da rotina que nós precisamos manter, mas por outro lado, existem muitas atividades de diversão que lembram festa, alegria, descontração, que podem ser feitos durante as férias e que não vão causar desconforto para a criança. A segunda dica para ter férias divertidas em que as crianças vão continuar aprendendo é que férias combina com livros, ou seja, leve livros divertidos para as férias. Levem livros que façam parte da diversão. As férias precisam ter livros. Além da higiene mental do livro, que o livro produz, ele estará relacionado com o prazer, com a recreação e todos na casa irão perder essa mentalidade cruel de que a leitura é chato, que é cansativo. Então, olha só como você vai fazer. Escolha um livro para toda a família ler. Ou então livros que
sirvam para cada idade. Se são todos maiores, você pode levar um livro em que cada um pode ler um capítulo e depois compartilhar esse capítulo com a família. E no outro dia será a vez da outra pessoa e assim vocês vão fazendo um rodízio da leitura e isso é muito construtivo e muito importante. E instiga a leitura e a curiosidade do que está no livro. A dica 3 para ter férias divertidas e que as crianças vão continuar aprendendo é, além da leitura, faça uma programação de contação de histórias. Deixe uma história de suspense, uma história de terror, uma história do que aconteceu num outro país, uma história de alguém que viveu naquele lugar em que vocês estão passando as férias, histórias em que a criança se identifique com o personagem de alguma forma e abuso de expressões faciais e corporais, dê vida e voz para os personagens e marque um momento para o reconto da história, quando a criança estará recontando a história a partir daquilo que ela mesma entendeu e dê cordas à imaginação da criança. Isso será inesquecível para toda a família. A quarta dica para ter férias divertidas é estabeleça atividades para brincar que vão favorecer o aprendizado. Sim, brincadeiras que ensinem e estimulem a alegria de aprender. Olha só, brinque com as crianças, leve as crianças em lugares diferentes para brincar, use a música para estimular esse aprendizado. Introduza jogos. O jogo é muito importante para unir a família, para fortalecer os vínculos familiares. Olha só, a criança aprende bastante com o jogo. O jogo tem o efeito de gerar prazer porque causa a sensação de recompensa no cérebro da criança e é muito estimulante. Os jogos, olha só, eles apresentam os problemas de uma forma atrativa e estimulam a criatividade e ajudam cada pessoa na família, até mesmo as crianças, a buscarem estratégias para resolver de uma forma imediata a solução para aquele jogo. O jogador tem a oportunidade de corrigir o seu erro no decorrer do jogo ou na próxima jogada. São, na verdade, aprendizagens que farão desse jogador uma pessoa melhor para toda a vida. Estimula a iniciativa, a ação e atitudes positivas durante o jogo. Na verdade, existem especialistas que dizem que o jogo ele muda as pessoas. Mas preste atenção, o jogo ele precisa ser escolhido de acordo com a idade. As crianças pequenas também podem jogar. Elas aprendem a partir de algo que é concreto para aquilo que é abstrato, ou seja, aquilo que eu pego, aquilo que eu utilizo, que eu lanço mão, que eu vejo, para aquilo que eu penso, que eu planejo. Antes de 2 anos, a criança aprende pela repetição, pela imitação. E os jogos de encaixe e de montar, eles são muito indicados nessas idades. Não adianta a gente exigir que a criança elabore uma ação mental para jogar determinado jogo que o restante da família quer jogar, pois ela ainda não tem essa capacidade de planejamento, de função executiva desenvolvida, pronto. Por isso ela precisa passar de jogos concretos, de ações concretas, para ações que vão então permitir para a criança uma elaboração de um pensamento, de uma simulação, de uma estratégia. A criança de 2 a 5 anos, ela aprende muito pelo jogo simbólico. O que é isso? Ela usa de recursos da fantasia, do faz de conta, para se expressar, para se relacionar com o mundo e para resolver situações internas. Aqui os jogos, as brincadeiras e até a contação de histórias que eu já citei e as cantigas infantis têm uma importante função. Eu gosto de incluir também aqui o reconto da história, né? Que eu já falei quando a criança reconta a história. Todas essas situações ajudam a criança a se transicionar, ou seja, a transpor desse mundo simbólico para o mundo real. A criança vira então um protagonista da história e ela vai elaborar, ela vai criar e ela vai resolver situações, problemas que vão aparecer ali durante o jogo, durante a história. Sobre isso eu falo mais no CCH, Criando com Histórias, que é um método que eu desenvolvi em que eu uso a contação da história para impulsionar a inteligência da criança.
A partir de 6 anos até os 12 anos, a criança usa a estrutura do pensamento, das regras, ela entende as regras através dos jogos e de outras situações, como lidar com a vitória ou como lidar com a perda, e vivencia as emoções que precisa aprender a elaborar, a processar. Tudo isso contribui para o relacionamento com o mundo externo. Os jogos são importantes para ajudar a criança a lidar com as próprias regras criadas. As regras no jogo, eles facilitam para a criança a autonomia para desempenhar certas funções. As regras têm, antes de tudo, uma intenção que não é colocar regulamento, mas é permitir à criança ver suas possibilidades, é fazer do modo correto. É quando a criança se organiza, ajustando a sua forma de fazer. Ela tem um propósito de fazer cada vez melhor. E assim ela foca no objetivo e ela se desafia. Pronto, fiz e agora posso fazer melhor. Vou além, posso fazer mais. E assim ela vai vencendo os obstáculos e se superando. As regras também permitem um preparo fantástico para a convivência em comunidade. As regras são estabelecidas para a criança desde pequena e ela vai aprendendo a cumprir as regras, a respeitar autoridades. Ela vai entendendo os benefícios das regras e ela vai aprendendo a se adequar. Quando os jogos acontecem em família, é preciso estabelecer regras para o jogo. E abrir mão dessas regras é muito complicado. A criança, quando ela está brincando, quando elas estão brincando, elas estabelecem regras para o jogo e elas não abrem mão dessas regras. Os adultos ou os pais, as mães, é que vão relevando as regras no jogo e vão justificando que é porque são crianças. Mas não é assim que funciona. Bom, uma reclamação que os pais fazem durante as férias é que não brincam de certas atividades ou jogos porque dão trabalho, porque não tem o material adequado, porque não sabem como fazer. Então eu vou indicar aqui alguns jogos, algumas brincadeiras que você pode fazer sem ter que preparar, sem ter que fazer o material, ou então que você pode comprar pronto. Eu vou deixar aqui indicações de várias atividades ou brincadeiras que podem ser usadas durante as férias. O primeiro é o jogo da memória. Excelente recurso. É uma atividade de memorização que dá agilidade visual e já existem estudos dizendo que a falta de exercício visual ocasionado pelo tempo que as pessoas ficam expostas à tela vão gerar bastante problemas visuais, inclusive astigmatismos e outros problemas. O jogo da memória trabalha o senso de direção, a memória visual, para alguns memória fotográfica, né? E a atenção quando exige que a mente esteja em permanente estado de alerta, além de socializar os colegas e construir essa ideia de competição. Quando começar? A partir dos 2 anos você já pode brincar de jogo da memória com as crianças. Vai começando com poucas figuras, 4, 6 figuras, e vá acrescentando mais figuras. É importante a criança começar acertando no início, mas depois você vai aumentando o nível de dificuldade e possibilitando a criança errar e acertar. O jogo de varetas, ele pode ser jogado a partir de 6 anos. É muito divertido, estimula a concentração, ele mexe com a expectativa de todos, ele trabalha a coordenação motora fina e a seriação, que é quando as crianças começam a separar as varetas por cores e ele vai trabalhar aqui a capacidade de cálculos da criança, que é uma outra habilidade importante. A criança calcula de 5 em 5, de 10 em 10, ela vai aprendendo a somar a partir de quantidades e muitas vão precisar do auxílio dos adultos, mas esse é um importante exercício. E assim eles vão comparando para ver quem é o vencedor da rodada. A outra dica que eu quero dar é a porrinha. Eu não sei se na sua região chamam dessa forma. A partir de 6 anos, a criança já pode jogar a porrinha, que além do efeito divertido, várias pessoas podem jogar ao mesmo tempo. A porrinha ajuda a criança a simular hipóteses, a agir com cautela, a dar palpites, trabalha a noção de quantidade, estimula e desenvolve esse raciocínio lógico matemático e vai auxiliar sim na aprendizagem da matemática. Vale a pena conferir como é que se joga a porrinha.
A bolinha de gude, olha que interessante. Pode ser jogada a partir de 6 anos, pois a bolinha de gude é estimulante por causa das cores, das belezas de cada esfera, né? Mas atenção, porque é perigoso a criança pequena colocar na boca, hein? Então, cuida. Bom, eu já sei que a bolinha de gude tem vários nomes. Tem bolita, berlinde, bila. E aqui a gente chama de bola de gude mesmo. Agora, não importa o nome, o fato é que ela sobreviveu à tecnologia e os jogos eletrônicos e ela não tem limite de jogadores. O jogo com as bolinhas de gude, ela permite um trabalho bacana da coordenação motora fina e óculo manual. Já ouviu falar disso? É a coordenação mão-olho, ou seja, a criança precisa dosar a força das mãos de acordo com a informação visual que ela captou, né? Então ela precisa agora usar da intensidade de cada jogada ou dar intensidade para cada jogada de acordo com a distância ali da casa, para ela poder então participar do mata-mata. A bolinha de gude, esse jogo trabalha na noção de adição, de subtração, trabalha as formas geométricas, a noção espacial, a noção de tempo e de lateralidade, ou seja, de direita, esquerda, sendo fascinante o resultado do jogo da bolinha de gude. Lendo no espelho é um outro jogo muito interessante, pois vai trabalhar capacidades, habilidades cerebrais para todas as pessoas da família. Você escolhe palavras aleatórias e cada jogador deve ler através do espelho. Ele é excelente para testar a memória e a velocidade mental de cada pessoa. Você tem 2 chances e soma-se quantas palavras foram lidas por cada pessoa e ganha quem lê mais palavras. Estimula, na verdade, esse jogo ele vai estimular outras áreas do cérebro, fazendo com que o cérebro fique mais ativo, ele trabalha a concentração e ele vai permitir cada vez mais novas sinapses, ou seja, a comunicação entre neurônios, e isso é importante para manter o cérebro ativo e renovado e evitar doenças no cérebro. Isso nos permite perceber detalhes da vida cotidiana e a gente sabe que concentrar é um exercício importante que faz com que a pessoa se esqueça de outros estímulos ao redor e foque naquilo que está à sua frente. Então, por isso eu aconselho esse jogo de leitura no espelho. Como eu já citei no início, o outro jogo, a outra dica é a dedanha. A dedanha pode ser brincada a partir de 6 anos, porque a dedanha ela é excelente para a memória e a velocidade mental. Ela trabalha a agilidade cerebral, a pessoa assimila e depois tem que buscar o conhecimento que assimilou lá na memória. Então isso é um exercício importante. Ele amplia o conhecimento de mundo, auxilia na construção e na escrita das palavras e serve de grande suporte para a aprendizagem da leitura, da escrita, da compreensão e da interpretação de texto. O jogo da velha. Ele pode ser jogado a partir de 4 anos. O jogo da velha trabalha a paciência, ajuda a criança a planejar, a levantar hipóteses e antecipa as ações. Nessas ações, a criança impede que o outro complete uma sequência de jogadas, ou seja, uma sequência de figuras, e por isso ele precisa estar atento e concentrado e ter o controle da sua ação. Por isso que no jogo da velha, a criança observa, analisa a situação, reflete a sua ação, sem perder de vista a ação do adversário. Outra dica interessante é a sinestesia. A sinestesia é um jogo de exercício cerebral. A palavra, na verdade, você coloca várias palavras e a palavra é o nome de uma cor que vem colorida com outra cor. E o objetivo é que você clique na cor da palavra, não se importando com a palavra escrita. Olha só que desafio, principalmente para as crianças, não é? Esse jogo é um ótimo exercício de treino para a memória. E agora vamos falar do famoso Uno. O Uno, ele pode ser jogado a partir de 7 anos e ele pode ser jogado até com 10 pessoas. O Uno é um jogo de carta muito usado no Brasil que virou uma febre, tanto entre os pré-adolescentes quanto os adolescentes. E vence quem ficar primeiro sem cartas, mas tem que avisar antes que tem apenas uma carta na mão, ou seja, o Uno. O Uno ele vai trabalhar cores,
Ele trabalha a noção de número, de quantidade, o reconhecimento de letras, problemas matemáticos, de soma simples, de subtração, e ele desenvolve uma noção muito interessante, que é a de sequência e de reversibilidade do pensamento. O Uno trabalha a percepção visual, a percepção auditiva, a coordenação motora, a memorização, a orientação espacial, a orientação de tempo, a resolução de problemas com autonomia. E o Uno ele é tão interessante, as possibilidades dele são tantas, que ele já é usado em algumas escolas em turmas de atendimento de educação especializada, ou seja, pessoas que têm algum transtorno ou alguma dificuldade de aprendizagem. E agora, para resumir, eu quero falar sobre os jogos de tabuleiro. E nele eu vou falar sobre alguns jogos mais importantes. Os jogos de tabuleiro, eles trabalham a imaginação, trabalham a atenção, a concentração, eles desenvolvem o espírito de investigação, porque ele promove a criatividade, a tomada de decisão, e tudo isso de uma forma recreativa. Os jogos de tabuleiro permitem a integração do grupo que está ali reunido jogando. Na verdade, ele permite cada jogador experimentar sentimentos de ganhar e de perder, e isso tem grande força na formação do caráter, principalmente da criança. Além de ser um bom escape para a agressividade, sabia disso? Os jogos de tabuleiro favorecem o desenvolvimento de qualidades como a paciência, a modéstia, o autocontrole, a autoconfiança, a prudência. Tem também a perseverança e, principalmente, ele permite à criança elaborar o raciocínio, ele organiza o pensamento e a criança transiciona de um ambiente de fantasia para o real. De uma forma geral, os jogos de tabuleiro, eles trabalham a capacidade de ouvir, a capacidade de fala e principalmente a capacidade de observação. E aí eu vou falar sobre alguns jogos mais importantes que você não pode abrir mão nessas férias. O xadrez. O jogo de xadrez, por incrível que pareça, ele pode ser jogado a partir de 4 anos de idade, quando a criança verá o jogo como uma diversão e treino, mas depois ele pode se tornar um jogo de alto desempenho. Na verdade, o xadrez ele melhora a concentração, a memória, a criatividade. Como eu já disse, os jogos de tabuleiro trabalham a paciência, mas o xadrez ele tem um trabalho importante na paciência, na capacidade de planejar e de exercitar a autoconfiança da criança. O xadrez estimula a imaginação, a iniciativa, a tomada de decisões, além da resolução de problemas. Um trabalho interessante do xadrez é o controle emocional, além de exercitar a empatia e trabalhar a resiliência, ensinando o jogador a conviver tanto com a vitória como com a decepção da perda e adaptar-se a novas situações. Gamão. Você já ouviu falar desse jogo? Pois é. O gamão é um jogo que pode ser jogado a partir de 8 anos de idade e ele é muito importante para o desenvolvimento de estratégias e de raciocínio. O gamão ensina a criança a cumprir regras e ele favorece a interação social. Quando várias crianças jogam com o mesmo tabuleiro e a criança tem que esperar a sua vez, o gamão ele permite uma agilidade de raciocínio diferente de outros jogos, hein? Isso é importante porque ele favorece não só a concentração, o respeito e a intuição, ou seja, a percepção, a compreensão da situação e também de conceber novas situações. Vale a pena ensinar para as crianças esse jogo gamão. O jogo de damas. Impressionante o jogo de damas. O jogo de dama pode ser jogado a partir de 6 anos. Na verdade, ele é um dos mais simples jogos de tabuleiro, mas ele é uma importante forma de estimulação intelectual que pode aumentar o QI da criança, sabia disso? Ou seja, o quociente de inteligência. O jogo de dama trabalha a atenção, a concentração, o pensamento e quando a criança desenvolve a capacidade de organizar estratégias e também de buscar elementos para finalizar uma jogada, fazer previsão, ou seja, prever
com cautela a próxima jogada, tanto dela quanto do adversário. E isso serve para a vida toda, pois a criança desenvolve capacidades como prever a consequência de atos dele próprio, dos outros, a tomada de decisão e como resolver problemas. O famoso dominó. O dominó é um jogo popular que pode ser jogado a partir de 2 pessoas, sendo recomendado a partir de 4 anos. Existem dominós até com 360 peças. Existem dominós, na verdade, para todas as idades. Se você tem disposição para fazer um dominó gigante com poucas peças e com papel cartão preto, é só cobrir com plástico e durex e fica aí um jogo importante para criança. Para a criança pequena, o dominó pode ser usado tanto para a alfabetização como para a aprendizagem da matemática. Na alfabetização, você pode fazer um jogo da transição da letra caixa alta para a letra cursiva. Na matemática, você pode fazer um jogo para comparar o numeral com as quantidades. Por exemplo, você coloca o número 3 e 3 balas e a criança vai assim construindo o seu jogo, ou somando quantidades com quantidades, ou com expressão matemática, que é quando você coloca 3 mais 1 e na outra peça o numeral 4. Né? Por que brincar com o dominó? Porque o dominó ele trabalha a organização do pensamento, a organização do pensamento estratégico, a localização espacial, a lateralidade. Quando a criança começa a perceber se ela pode ir para a direita, se ela pode ir para a esquerda, ela estimula de forma divertida a capacidade da criança de ouvir, de observar, de falar. Mas principalmente o dominó trabalha o respeito aos limites, até onde a criança pode ir, trabalha as regras que favorecem convivência, ou seja, o respeito mútuo, a resiliência, a capacidade de voltar e conviver com os amigos mesmo perdendo ou ganhando. Na verdade, ele estimula a competição positiva. Bom, você viu aqui quantas dicas importantes, quantas dicas interessantes, mesmo se você não pode viajar, para fazer em casa, para interagir com a família e assim fortalecer esses vínculos e se divertir para valer. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, se inscreve aqui no canal e comente, dê aí sugestões de novos jogos e coloque também a sua experiência de jogos e de brincadeiras em famílias, principalmente da contação de histórias, hein? E compartilhe com alguém esse conteúdo, com alguém que você sabe que vai contribuir muito. Um beijo e até a próxima! O jogo de damas, ele trabalha o respeito. Qual que eu estava falando? Dominó. As regras que favorecem a convivência. Se você gostou se você gostou desse conteúdo, então dê o seu like aqui.